Quarta-feira, 26 de abril, dia, de certa forma, com altos e baixos. Ontem tivemos, um dia extremamente negativo, no entanto, depois tivemos a apresentação de resultados por parte da Google. De destaque foi Google, Microsoft e Enphase. Comportamentos diferentes, acabou por impulsionar o mercado para hoje, também com as puts que entraram ontem. Seria expectável um bounce. Para já estamos a ter o bounce, vamos ver até onde nos leva. Em todo o caso, sejam bem-vindos, mais uma análise técnica. Eu creio que vou ser rápido, porque as coisas no fundo voltaram à estaca zero, né? Ontem tivemos uma grande queda, a maior parte das cotadas recuperou, entre aspas, dessa queda e pouco mais, ou ficou a meio da recuperação, pelo que está tudo em stand-by. Mas, em termos de movimentação em Portugal, temos o nosso índice praticamente a não se mexer. Volátil, teve, que eu vi de manhã, que chegou a estar positivo, mas também tinha estado bastante mais negativo. DAX aqui a 0,5%, o CAC a cair quase 1%, o IBEX tal qual como o nosso índice quieto, e o Standard & Poor's neste momento está a subir 0,5% depois de um trambolhão ontem. O trambolhão ontem não foi por causa daquele banco regional. O banco regional vai se tornar o novo BES para eles, de certeza. Eu li alguns que já estavam a pensar em criar um banco mau e meter os ativos tóxicos lá. Enfim, a questão é o trambolhão foi porque tinha que haver um trambolhão. Não se esqueçam, nós tínhamos falado na live de domingo que o movimento esperado para esta semana era uma visita, pelo menos as puts indicavam voltarmos aos 4.080 ou 4.060 pontos, e na parte superior seria aos 4.200. Pelo que para já estamos a fazer um movimento de bico abaixo para depois potencialmente ir lá acima. Esperemos que sim. Olhando para as cotadas nacionais, subidas ligeiras de certa forma, mesmo aqui o BCP chegou a estar no máximo bastante elevado, ficou mais ou menos a meio, provavelmente a meio a desenhar uma doji. Temos os CTTs a subir 1,30, as renováveis continuam com a sua fraqueza, Galp 1,25, chegou praticamente aos 11 euros, e depois temos a Ibersol 1,5, vale o que vale. Vocês olham para o valor que é transacionado e hoje nem foi assim muito mal, mas 170 mil euros para uma cotada no nosso índice não é assim nada especial. Mota-Engil continua a subir, ainda não ultrapassou os 20, ainda não ultrapassou os 2 euros, aliás, e depois temos as papeleiras também quietas, praticamente tudo muito quieto, não é? Olhando para Estados Unidos, aquilo que vemos é que realmente a Microsoft, ela fez um gap up, ameaçou quase fechar a gap, mas depois lá voltou. A Google muito mais volátil, já no pre-market estava extremamente volátil, ela chegou a estar, após a apresentação dos resultados ou a saída dos resultados, a subir 2%, depois ficou negativa. Esta fechou completamente a gap e esteve bastante negativa até que recuperou. Temos a Amazon a subir, ninguém sabe porquê, e temos a Tesla aqui, ninguém sabe porquê. Não há dados nenhuns que indiquem este tipo de queda, a não ser, tecnicamente, nós acompanhamos o quê? A moving average a 1 hora, e enquanto não ultrapassá-la não há inversão. Tudo o resto, principalmente as defensivas, bastante negativas, e o resto está bastante calmo. Olhando para o calendário, hoje, estes pedidos subjacentes de bens duráveis, isto tem importância, porquê? Porque se, assim como aos estoques e afins, mas se aquilo que está a haver é uma procura maior, as coisas não estão assim tão mal quanto se pensa, não é? Já se estava à espera de um aumento, mas não de 3,2%. Para amanhã vamos ter os pedidos iniciais de subsídio de desemprego e pouco mais, mesmo as vendas pendentes de casa vale o que vale, e o índice de preços do PIB também, só se houver aqui alguma desgraça que isto não cai, mas de resto para já tudo muito muito quieto. Nós andamos carregadinhos de como é que eu ia dizer, volatilidade. As coisas sobem e descem de uma forma que neste momento e nós vamos ver algumas cotadas, elas foram realmente
aos pontos técnicos que nós estávamos à espera, mas vão de uma forma extremamente estranha, extremamente rápida, ou então fazem gap downs, abrem as resistências, começam a furá-la e nós a pensar, ok, vai fechar a gap e depois volta para baixo, enfim. Em termos de sexta-feira, o rácio das puts para as calls, 1 para 2, muitas puts nos 4.000, muitas puts nos 4.050, muitas calls nos 4.170 e os 4.200. Eu comparei, fui ver, porque eu não tinha ideia que havia tanta quantidade, e fui à live de domingo ver e realmente as coisas estão a aumentar, apesar de estes 4.000 pontos, aparentemente, continuam lá em cima. Ou seja, basicamente as coisas subiram, mas subiram mantendo os níveis, né? Os picos continuam a ser exatamente os mesmos, simplesmente subiram. Até sexta-feira, não é expectável que as coisas mudem muito. Não se esqueçam, o ponto onde nós estamos neste momento é aqui. É muito próximo daqui. Estamos nos 407, aqui aos 405, nós estamos aqui. É natural começar a haver pressão para as coisas subirem, por isso é que temos os bounce. Porquê? Porque as options, os premiums começam a ficar cada vez mais caros, porque elas já estão cá em baixo. Mas acreditar que vem aqui é possível, no entanto, façam só entradas com fecho de velas, porque neste momento, sem fecho de velas, não há informação nenhuma, honestamente. Porque basicamente fura topos e depois existe um flush imediato e nós ficamos sem saber, sem poder agir. De resto, em termos de apresentação de resultados, tivemos então, a ver se eu acerto, é isto mesmo, tivemos então a Microsoft e a Google a apresentar os resultados. O PS creio que caiu bastante. A GM apresentou resultados interessantes antes da abertura do mercado e caiu tal qual como o resto do mercado. Interessantes em termos de procuras, têm tido muita procura e estão a vender bastantes carros. Em todo caso, Enphase. A Enphase hoje deve estar aqui, já agora vamos ver, 24%, até pior. Mas esta queda tem a ver com o quê? Tem a ver com o mesmo que aconteceu da última vez. Eles estão a apresentar crescimentos brutais. Ponto final, parágrafo, não há discussão aí. Creio que tiveram um aumento de vendas de 20%, também iremos ver. Mas a grande questão foi o Outlook. E o Outlook basicamente foi as coisas, estamos a ter informação mistas e vamos baixar o nosso guidance ligeiramente. E o mercado não gostou. Poderá haver uma oportunidade ou não, vamos ficar atentos. Acho que esta é daquelas empresas que, apesar dela estar extremamente cara, face às restantes, é daquelas que é bastante sólida. Hoje vamos ter Meta. Toda a gente está atento àquilo que a Meta vai dizer. Eu não faço a mínima ideia de que raio de resultados é que eles vão apresentar. Têm andado constantemente a despedir pessoas, é como se a dizer o nosso negócio está a diminuir. Já li vários posts no Twitter de notícias a dizerem que muitas das pessoas que tinham sido despedidas não estavam a fazer nada, elas próprias admitiam isso. A grande pergunta é, a Microsoft subiu porque a inteligência artificial. Eu acho que o Sundar Pichai, como é que ele se chama, falou para aí 50 vezes sobre a palavra, ou mencionou 50 vezes a palavra inteligência artificial. Vamos ver o que é que a Meta faz. Tem potencial para subir sem dúvida. De resto tem assim nada de a Roku é interessante, mas não é daquelas que nós vemos, assim como a Teladoc. Não se esqueçam, o setor da saúde, nós para termos um bull market, o setor da saúde tem que começar a perder o quê? Perder força. Porquê? Porque é um dos setores que tem aumentado a pressão sobre a inflação em termos de os preços continuarem a subir. Olhando então agora para o PSI, o que é que fizemos? Doji é indecisão, basicamente continuamos aqui assim, ou seja, é extremamente volátil, as coisas estão positivas num dia, no dia a seguir estão negativas e para já é isto que nós estamos a lidar. Não sei se temos aqui um duplo topo, 6, 2,
628, 6229, não é bem, mas é muito difícil conseguir lidar com isto. Já agora, a 1 hora, aquilo que nós temos visto é a tal formação de um triângulo esse que é ascendente. Não é para vos dizer que isto vai cair, porque não há confirmação nenhuma de que as coisas vão cair. Aliás, como quem acompanha o canal sabe que eu fiz posição na AMD por causa do triângulo descendente que se estava a formar e acabou por furar para baixo. Mas para já esta compressão vai originar um movimento pelo que estejam atentos. Nós andamos por aqui e por aqui para já não saímos. E não temos uma direção clara para onde é que isto vai, honestamente. De resto, nada de especial. IBEX fazer um martelo, bastante positivo este martelo. Agora temos que ter continuidade, sabendo que temos aqui moving average e uma resistência brutal nos 9.360 pontos. Estes gap downs, com uma pressão vendedora do início até ao fim, não são oportunidades. Eu ontem não tive de volta da bolsa, mas ontem ao final do dia, quando vi estes trambolhões todos, eu fiquei assim, o que é que se passou aqui? E vi um post de um que eu tenho partilhado as contagens dele no Discord, a dizer que estes gap downs são uma oferta divina. Como é que é? O Gap Down acabou de dar cabo da contagem dele e está a dizer que é uma oferta divina. Não. Os Gap Downs são perigosos no sentido em que nós olhamos para o fecho da Gap e depois não fecha, né? Vocês veem aqui, fecho da Gap, não fecha, fez, e muitas cotadas hoje estão a fazer isto, fez gap up, veio cá abaixo, voltou lá acima, não saiu da resistência, agora temos que ficar à espera do dia a seguir, e o dia a seguir não nos garante nada, enquanto não virarmos a tendência, não garante nada. CAC a cair quase 1%, a fazer praticamente aquilo que o IBEX tinha feito na véspera, ou seja, estamos abaixo daquilo que antes era suporte, agora é resistência, e o DAX é a mesma coisa, está tudo dentro aqui, é uma compressão brutal. Já agora, Standard & Poor's, o flush de ontem foi brutal, não chegámos a fechar a gap, temos aqui uma gap, temos aqui outra, apesar de na visão diária só termos esta, existem estas gaps, como é óbvio, a mais importante é aquela que é visível e a que é visível é esta. Nós poderemos visitar ou não esta zona. O expectável é que hoje tivéssemos feito um flush, outro flush, tal qual como fizemos aqui, e não foi o que aconteceu. Fizemos pressão vendedora inicial, mas depois voltou cá para cima. Claro, isto foi um gap up e veio por aí abaixo. Mas a grande questão é esta: se fecharmos assim, se fecharmos em martelos, amanhã comecem a olhar a partir dos 4.090 pontos. Comecem a olhar porquê? Porque a formação do martelo romper o máximo do dia da formação desse martelo, por norma, é bullish, mas têm que esperar pela confirmação. Na minha ótica, esperem pelo fecho, porque as coisas estão tão voláteis que, sinceramente, aqui rompemos este máximo, abrimos acima, subimos um bocadinho, não conseguimos apertar aqui esta zona. O que aconteceu? Não houve moving average nenhuma, veio cá para baixo, literalmente. Depois, na hora a seguir, volta lá para cima. Ou seja, a abertura foi aqui. As coisas, mesmo agora, tem aqui moving average, ok, vou fazer um posicionamento, sim senhora, e o que é que aconteceu? Vocês posicionaram-se, rompeu, ela começa a subir e depois volta para baixo, e está num suporte, está, mas isto tudo pode virar para baixo. Para já as coisas estão positivas. Eu acredito que o mercado vai acabar por subir, principalmente por causa das QQQs. Porquê? Porque as QQQs eram as que estavam mais fracas, ou seja, esta gap já foi, temos aqui outra gap e agora formamos esta gap aqui. As QQQs estão sem dúvida, são aquelas que estão mais fracas, mas viemos cá abaixo, falhou, breakout, porquê? Porque voltamos cá para dentro. Portanto, agora estamos à espera de voltar aqui para esta zona. Se vai acontecer ou não, não sabemos. A tendência para já continua a ser de queda, e por isso é que eu digo alertas, cuidado com os posicionamentos. Vocês, se se posicionarem, têm que ter pelo menos duas informações: uma, usar stops; a outra, se não querem usar stops, têm que ficar conscientes que podem ficar extremamente negativos. De resto, para já não tem nada especial, e o Russell continua com uma fraqueza brutal, fechou esta gap, fechou, pelo menos isso, não é?
menos uma dor de cabeça. Porquê que deixamos de ter aqui a cenoura? Viemos ao Golden Pocket, o que quer dizer que é uma oportunidade de ouro, uma oportunidade de ouro, se as coisas voltarem para cima. Se as coisas não voltarem para cima, isto basicamente é um bounce, e esse bounce traria-nos até aqui. Vamos ver o que é que isto nos reserva até ao final do dia, mas sem dúvida posicionamentos no Golden Pocket por norma dão bons resultados. E depois temos as industriais também a fazer um flashzinho e a aguentarem aonde? Na zona de suporte. Aquilo que está a virar isto tudo ao contrário é Bitcoin. Completamente. Queda, compressão. Ontem estava tudo a cair, a Bitcoin subiu um bocadinho, o que é que fez hoje? Explodiu. Parece a Bitcoin de antigamente, não é? E eu digo parece porque rompemos uma zona, fechamos acima e depois no dia a seguir aquilo que faz é simplesmente voar. Claro, estes voos acontecem numa hora, mas ela sempre foi assim. E pelos vistos foi 3 horas atrás, foi antes da abertura do mercado americano e lá se aguentou. Vamos ver se consegue romper aqui esta zona. Eu continuo a dizer-vos que eu uso a Bitcoin não como ativo para a retenção de dinheiro ou coisa parecida, mas como um barómetro, não é? Se a Bitcoin está por aqui e a Bitcoin é um ativo de risco, por carga d'água é que o Russell está cá em baixo. Muito disto do Russell também tem a ver com o facto de 20% do Russell ser em financeiras, e o setor financeiro não está assim tão bem quanto isso, não é? Mas, já agora, por curiosidade, se o Bank of America já veio à zona de suporte? Já sim, senhora. Ou seja, agora sim podemos ver o arranque do breakout e ter uma oportunidade de ouro de apanhar aqui um bom movimento, mas de resto... veja o que aconteceu ontem. Era expectável ver preços mais baixos e a banca está a fazer isso. Setor tecnológico está a voltar à moving average para já, e o setor energético também está a voltar à resistência. Olhando então para a Green Volt, fechamos a gap. Pronto, menos uma dor de cabeça. Ontem já tínhamos o bearish engulfing, hoje fechamos a gap. Agora, a pergunta que se devem colocar é: vale a pena entrar aqui? É só isso que devem-se colocar. Porquê? Estamos na parte inferior da Bollinger Band. Em termos de quedas, ainda temos isto tudo. Caso se verifique uma ida até aos 123% de retracement, é 5,5% para isto. Como é óbvio. Eu continuo-vos a dizer, o ideal é esperar pelas moving averages, é esperar pela inversão da tendência. A tendência é de queda, ela ainda não inverteu, faz pausas para cair mais, faz pausas para cair mais. Vamos ver, no dia em que ela estiver aqui, vamos acompanhar com toda a certeza. As renováveis têm estado sob grande pressão, a realidade é essa. Não sei porquê. Quer dizer, coincide com o melhor período delas, que é a produção de maior energia, de mais energia. Coincide com uma fase em que, se nós formos olhar desde o período em que se iniciou a guerra, mais ou menos aqui assim em fevereiro, onde é que está? Mais ou menos aqui assim, a Europa precisa de fazer uma transição para a energia renovável para abandonar a dependência de petróleo e de países terceiros. Tivemos uma subida fantástica, sem dúvida. Agora está na altura de inverter porque o cenário não mudou. A Europa continua a necessitar de renováveis, sem dúvida, mas elas não... Vocês olham para a EDP renováveis e digam-me se vale a pena fazer uma entrada aqui. Eu continuo a achar que sim. Como investidor, sim. Mas investidor sabendo que daqui até aqui são 2%. E eu tenho que aceitar que posso perdê-los. Ela pode deixar mais um bocadinho, inverter e voltar para cima, ou simplesmente vir aqui para baixo. Nós temos que aceitar isso. Está a fazer um triângulo, o ideal será quando ela inverter esta tendência. Ela inverte a tendência quando? Aparentemente quando romper o pivô, quando romper a moving average a 200, ou seja, um fecho acima poderá ser uma boa indicação. A última vez fechou acima, fizeram flash. A última vez fechou acima, fizeram flash.
E é isto que nós temos que lidar todo o santo dia. Não está fácil, mas a realidade é que é nestas alturas que as pessoas, quando estão a sair, que nós devemos olhar. Vai ter a apresentação de resultados, já sabem como é que é com a apresentação de resultados. A EDP continua a fazer o seu movimento, é aquela que está mais bullish. Todas as outras não estão, mas a EDP está. BCP estava à espera que se mantivesse por aqui. O que é que fez? Ontem fez um breakout. Fechou acima. Apesar de eu estar a fazer uma doji denota o quê? Indecisão, há vendedores, há compradores, no final entenderam-se a meio. Continuo a achar que vem aqui, mas lá está. Tudo pendente da apresentação de resultados e como não falta assim tanto, não sei se vai lá ou não, mas para já está a corresponder pelo que eu mantinha-me a olhar para as moving average, porque para já tem estado a resultar, não é? Principalmente a de 50, mas as subidas fortes dão-se aonde? Dão-se na moving average 13 e apesar de termos fechado aqui em baixo, temos perdido esta zona, ela continua bastante saudável. É expectável que volte aqui, testar suporte onde houve o rompimento, sem dúvida, mas fazendo isso perde este pivô. Se vier aqui, perde este pivô. Portanto, usem stops apertadas ou não, quem aproveitou o breakout. Porquê? Porque fazendo stop aqui, no limite, voltam a entrar aqui, é 1% mais barato. De resto, quem não se quer aborrecer, simplesmente deixa ir. Galp, continuamos aqui presos. Desde o gap up continuamos aqui presos, a fazer máximos mais baixos, mas continuamos aqui presos. Para já, eu vou-te dizer, ontem fizemos um gap up e viemos cá para baixo. Bearish engulfing, o que é que hoje fez? Abriu ligeiramente abaixo e compradores em ação. O petróleo, já agora, esquecemos de mostrar o petróleo, furou a zona de suporte, para já está aqui preso. Vamos ver se fica por aqui. Estamos a meio da distância entre as Bollinger Bands, mas estamos a imprimir uma doji. O petróleo também não está fácil. Agora, fechou a gap? Praticamente não. O topo aqui foi 75,68, o low aqui foi 75,69 por 1 cêntimo. Ainda temos aqui uma gap. A realidade é essa, mas à partida podemos considerar que fechou a gap. No entanto, bull só aqui acima, principalmente aqui em cima. Se romper os 79,30, vem aqui para cima. Caso contrário, atentos a esta zona para voltarmos aos 73. E o dólar continua a sua tendência de queda, apesar de tudo. A VIX dispara para um lado, dispara para o outro. Rompeu esta zona, rompeu aqui num gap up, veio cá para baixo, fez outro gap up e subiu para cima. Está toda a gente à espera que ela viesse cá para baixo, não veio. Hoje está a fazer uma inside bar para já. Olhando então para a Galp, aquilo que eu vos posso dizer é não está fácil. Não está fácil. Existe o potencial de sair dos 10,78 até aos 11,22. Sobe e desce tremendo, é complexo. Nós continua em queda, mas a desacelerar. Essa é a parte positiva. Fez um martelo, que também é positivo. Vamos ver aqui uma hora só para... estamos a começar a tentar romper a moving average, mas não conseguimos nunca fechar, aguentar o fecho acima. Atentos aos 3,93, 3,94, 95, depois temos aqui os 3,99 como grande resistência e a moving average a 50. Eu aquilo que espero sempre, na visão uma hora, é que isto aconteça. Vai a moving average, volta para baixo, apanha outra moving average, faz o máximo mais elevado que o anterior e depois rompe. E as entradas seriam mais ou menos por aqui. Quando por norma, e isto acontece por norma, quando as moving averages se cruzam e temos o tal Golden Cross. Quem não tem paciência para isso, o ponto onde está interessante, mas lá está, sem grandes garantias e vai ter a apresentação de resultados potencialmente hoje, não é? Pelo que pode esperar para qualquer lado. Os TTTs ontem perderam a zona, vieram para a zona de suporte, voltou para a zona outra vez. Não há muitas mudanças, a realidade é essa. Não há mudanças nenhumas. Em termos de estrutura,
Vocês olham para a Jerónimo Martins e dizem assim: olha, rompemos uma zona importante, fizemos 2 velas positivas, viemos testar o suporte e agora estamos a fazer o quê? Inside bar, inside bar. E sempre com dojis, muitas indecisões. Vai ter a apresentação dos resultados, potencialmente também é hoje. E aparentemente apresentou um aumento dos lucros em quase 60%, mas as margens comprimiram-se. Vamos ver qual vai ser a reação. Aquilo que eu vos digo é, tudo o que for aqui acima é para ir lá, é para ir para esta zona. Tudo que, se começar a abrir com uma pressão e começar a furar esta zona, principalmente o mínimo de segunda-feira, ela vem cá para baixo, literalmente. De resto, para já, ela está bullish e tem esta questão, né, de estarmos a lateralizar. O mesmo acontece com a Sonai. A Altri, ontem, mais uma queda. Quanto é que foi ontem? 1%. Hoje fez inside bar. Está a estabilizar na zona de suporte. Não sei se a Navigator mudou alguma coisa. Não. A Navigator é aquela que está a comprimir mais, é que está menos volátil, é aquela que quem investiu aqui está-se constantemente, eu não sei se vocês conseguem ver bem, mas constantemente estamos a ter mínimos cada vez mais baixos. E eu quase que arriscava a dizer que eles tocam-se praticamente. A questão é quem é que aguenta isto, né? Entradas acima dos 3,35 com toda a certeza terá-nos para os 3,42. De resto, até lá nós não sabemos o que é que elas querem fazer. A realidade é essa, nós não sabemos. Nós podemos olhar para uma ação e dizer ela está bullish, ela rompeu pivôs, está bullish, mas depois vem estes dias e nós ficamos a perguntar o que é que se passa aqui, e depois faz isto, e depois volta para baixo. São estes períodos que são horríveis e que nós não gostamos. Eu testo-os, eu confesso, mas para já é esperar para ver. Não acho que esteja com um grande potencial neste momento de garantir ganhos imediatos. A Motengil está quase a recuperar, é quase a fechar a gap. Vai muito lentamente, está a fazer uma bear flag, mas quer dizer, na visão horária está a fazer escadinha com toda a certeza. E para já é isso que estamos a fazer, é escadinha. É uma escadinha lenta, não é um salto e depois andamos assim, um salto e andamos assim. Mas para já é isto que estamos a fazer. Eu acredito que venha a tentar voltar aqui para a zona dos 2 e depois logo vemos. Mas para já é isto. A tendência é de subida no curto prazo e tem estado a aguentar, nunca perde o mínimo do dia anterior, pelo que isso para mim é bullish. Quanto à RAN, a resistência está a fazer os seus efeitos. A apresentação dos resultados aparentemente é amanhã, depois logo vemos se rompe isto tudo ou não. De resto, continua bullish como estava antes. Quanto a Estados Unidos, vou acelerar um pouco porque Meta vai apresentar resultados hoje, ou viremos aqui para baixo, onde temos a gap, e isto seria uma queda ainda bastante importante, ou vamos lá para cima. E se abrir aqui assim nesta zona, desinteressem-se, literalmente. E porquê é que eu digo desinteressem-se? Temos aqui uma grande resistência, vai haver muita pressão vendedora. Agora, tal e qual como a Microsoft, onde é que está aqui a Microsoft abriu acima, vejam, quase que vinha testar aqui o suporte, voltou. Tem pressão vendedora? Tem tido. Eu posso meter aqui 15 minutos para vocês verem. Mas o flash foi feito na primeira hora, depois basicamente está a fazer escadinha. O flash na primeira hora, os primeiros 15 minutos. De resto, para já, a realidade é esta. Ele ontem fez um flash tremendo, veio fechar a gap, fantástico. Gap está fechada. Hoje na apresentação dos resultados, que os resultados até foram bons, né? Aumentou as vendas em 10%, as vendas em 3,4%, os earnings per share, ou seja, os lucros por ação, foi quase em 10%, deu um outlook bastante interessante. Agora, em termos de outlooks, vejam o que a Enphase fez. E essa é a parte que eu acho que é importante. A Enphase, basicamente, em termos de vendas, praticamente não aumentou. Em termos de earnings per share, aumentou
face àquilo que era a estimativa. Mas deu um outlook em que as vendas podem ou estão-se a deteriorar um pouco. E depois, claro, começa a vir alterações de price target. A grande questão é, abrimos aonde? Abaixo dos 180. Os 180 era uma zona importantíssima, não é? A última vez que estivemos aqui, ela fez um bounce, abriu abaixo, começou, veio para cima, ups, veio diretamente para os 166. E isto, como vocês veem por aqui, é uma zona importante que pode ir até aos 155. Isto para dizer-vos o quê? Vamos estar atentos. Não quer dizer que ela vá ficar, como é que eu ia dizer, fechar a gap no dia a seguir. Não é isso que está em causa. Aquilo que está em causa é isto. Nós podemos colocar aqui a 5 minutos. Vocês veem, ela rompeu, depois outro flush, agora está aqui na zona de suporte. Se não romper este mínimo, provavelmente vamos ali para baixo, para cima. São 25% numa empresa bastante sólida. Ou seja, se antes ela estava cara e era essa justificação, agora está 25% mais barata. Se eu colocar aqui a uma hora, vocês veem, a moving average está extremamente distante. Mas temos que esperar que rompa máximos. Porquê? Porque pode acontecer o mesmo que aconteceu na Tesla. E eu acho que essa é a parte que é importante. Eu não fiz posicionamento, eu não vendi uma única ação da Tesla, o meu posicionamento mantém-se. Não sou apologista de que viremos aqui para baixo. Eu vi no Twitter alguém a falar que vamos aqui aos 75, tudo é possível. Eu não achava que íamos dos 200 até aos 110, aliás, nem percebo porque é que parámos só aqui. A realidade é que viemos. Portanto, isto está em cima da mesa. O Golden Pocket também está em cima da mesa. Agora, quando é que nós nos começamos a interessar pela Tesla? Quando ela fechar acima da Moving Average. Quando ela vier testar a Moving Average a 50, voltar abaixo, testar o suporte da Moving Average a 13 e voltar a romper. Enquanto não houver inversão da tendência, não façam investimentos. Não vale a pena. Literalmente não vale a pena. Eu queria ter feito neste dia que ela apresentou resultados para tentar apanhar alguma subida. Eu ia perder dinheiro, garantidamente. Isso é seguro. Porquê? Porque eu ia fazer uma entrada próximo da abertura e basicamente 2 horas depois ou 3 já tinha fechado abaixo, já estava fora. A grande pergunta que se devem colocar é esta: o que é que levou hoje Tesla na primeira hora a cair quase 4%? E aquilo que eu vos vou dizer é assim: nada. De manhã houve um downgrade por parte da Jefferies para os 180, 220 para os 180. Isso foi antes do pre-market, e no pre-market ela nunca andou por aqui. A Lucid ela teve a subir muito mais. Eu andei à procura de notícias, não há notícia nenhuma, pelo menos que eu tenha visto. Se vocês souberem alguma notícia, porque ela teve a subir bastante. Isto foi a abertura, ou seja, vai fechar a gap, voltou cá para cima, mas face àquilo que era esta zona, ela chegou a estar a subir 15%. O mesmo aconteceu, de certa forma, com a Rivian, só que a Rivian fez um flush na primeira hora, tal qual como a Tesla. As EVs estão doidas, não é fácil ser investidor nas EVs. Existe uma pressão por causa da questão dos lucros e da procura, etc. Quando as tendências inverterem, vamos acreditar. A Rivian está a tentar voltar para aqui, mas não se esqueçam, dos 12,50 até mesmo que faça, vamos supor que ela começa a tentar inverter e nós dizemos assim, olha, o target será os 14,27. Nós não precisamos entrar cá em baixo, nós entramos aqui e ganhamos 10%. Porque neste momento ela pode fechar aqui em cima e amanhã faz um flush. Tal qual como fez aqui, né? Faz flush, literalmente. É preciso ter
capacidade, mas a grande questão é que estamos em mínimos de sempre, não é? E por isso é que eu digo, as EVs não estão fáceis, literalmente elas não estão fáceis. Martelo, rompemos o máximo de martelo, doji, e depois, que é isto? Não ajuda. É isso que eu vos digo, não é fácil. A Shopify é a mesma coisa. Eu não sei porque é que a Amazon está a subir, acho que ninguém sabe porque é que a Amazon está a subir. Ontem deu esta pancada, hoje inverte. E praticamente já recuperou da queda do dia anterior. Agora, ninguém sabe porque vai ter a apresentação dos resultados esta semana. A Shopify praticamente fez o mesmo sem ter voltado aqui para cima. No fundo, o desenho mantém-se. No fundo, eu já devia ter sido dela. Para já ainda estou dentro, para já ainda estou positivo, $1 por ação, mais coisa, menos coisa. A grande questão é, tínhamos tudo para romper. E ontem, basta lá entender porquê, fizemos um gap down tremendo e fomos lá abaixo. De resto, eu olho para as semicondutores flush, volta cá para cima, agora temos aqui uma gap enorme. Se deram para a Nvidia é a mesma coisa. Um flash tremendo, perder pivôs, fecho em mínimos e voltamos cá para cima. Porquê? Dizem que é por causa da apresentação de resultados da Microsoft, mais chips, não é? Mais tecnologia. Toda a gente sabia disso. Ontem fizeram um flash tremendo. O mercado não está fácil. A realidade é essa. O mercado não está fácil. E se aqui as coisas se tornaram muito mais fáceis, porquê? Máximos, estabilizou, rompeu a zona, nós esperávamos aqui por esta altura, aquilo que víamos era rompeu, tocar para baixo, abriu cá em cima, será que vai acontecer o mesmo? Será que vamos lá acima e fazer isto? Possivelmente. Aquilo que eu vos digo é que o mercado neste momento está num ponto em que tanto pode vir tudo cá para baixo como simplesmente romper e voltar lá para cima. Vocês olham para a AMD é a mesma coisa, o triângulo já foi, por muito que custe, o triângulo que tínhamos aqui, ele já foi, já desapareceu, já não tem triângulo. No limite podemos ter um canal descendente. A grande questão é quando é que ela inverte a tendência, quando começar a romper aqui assim esta zona, pelo que mais vale esperar até lá. Hoje o movimento está a ser interessante, mas está a ser um movimento bastante sonegado, né? Aumenta aqui a 5 minutos, vocês veem. Abriu cá em cima, resistência, flush, sobe, resistência, rompeu e depois sobe muito lentamente. E agora está a perder tudo. Como é óbvio, está a subir 3,5%, como é óbvio, temos aqui uma gap enorme. O mesmo acontece com a Meta no meio de tudo. O mercado está difícil, é aquilo que eu vos digo. O sentido único já não é como há 2 anos atrás. As fintechs a mesma coisa. Sophie, vocês olham, há uma compressão brutal. Está toda a gente de olho na Sophie, atenção. Não sou só eu, por ter uma posição, mas eu quando digo toda a gente, é mesmo toda a gente. As financeiras são aquelas que estão com um atraso face a todas as outras ações, não é? Elas têm apresentado lucros, não as fintechs, mas têm apresentado lucros bastante interessantes e simplesmente não arrancam. Hoje eu partilhei no Discord um gráfico que falava da capitalização dos bancos na Europa. O BCP está lá no topo, né? Mas a grande questão é a capitalização dos bancos nos Estados Unidos é exatamente igual à Europa. Não se esqueçam, capitalização significa o quê? Capital. O que é que se andou a fazer? A imprimir muito dinheiro. Quem é que reteve esse dinheiro todo? A banca. A taxas de juros baixíssimas. Portanto, agora vão começar a apertar o critério. Nada contra. Isso tudo tem que já estar aqui precificado. A Farm é a mesma coisa, estamos a fazer uma compressão brutal, estamos em mínimos. Upstart, vocês olham, é a mesma compressão, o mesmo desenho. Isto vai ter movimento. O grande problema é que as small caps não estão a arrancar, pelo contrário. A Palantir já está a fazer a pausa, quanto ao Scape continua aqui, né? Há quantas semanas?
desde este mínimo aqui de março, continuamos aqui. A Lucy está extremamente volátil, extremamente. E de resto é isto, vocês olham mesmo para a Apple e digam, a Apple está bearish? Não, mas sempre que fazemos um martelo, né? O expectável quando isto acontece é ir lá para cima. O que é que fizeram ontem? Voltar cá para baixo. Isto é um bearish kicker. E porquê que é um bearish kicker? Porque abrimos, subimos e fechámos em mínimos. O que é que hoje fizeram? Abriram com gap down, um bocadinho de pressão de venda e volta para cima. Está bullish, máximos cada vez mais baixos, mínimos mais baixos. No cômputo geral está bullish, no cômputo geral, mas estamos a começar a ter sinais de que estamos a perder a linha de tendência, não é? E temos aqui uma capa a preencher, temos aqui outra, não é o momento mais fácil de investimento. Eu estaria sem dúvida atento às solares, não se elas nos darem a tal inversão da tendência. Está a desacelerar, mas hoje está a cair, não tanto quanto a Enphase, porque a Enphase é que é o motivo destas quedas todas. Como é óbvio, eu digo-vos, a Enphase vai ser interessante de acompanhar, não é necessário entrar aqui, podemos entrar aqui sem problema nenhum, porque daqui até aqui, com sobe e desce ou não, são 21% numa empresa que é extremamente sólida. De resto, eu creio que a Visa também apresentou resultados, os resultados também foram acima das expectativas, ou seja, se vocês virem algum artigo a dizer que estava-se à espera de compressão de resultados e não houve, não, os resultados comprimiram, simplesmente bateu a expectativa dessa compressão. Só que o movimento devia ter sido lá para cima, não é? Porque bateu a expectativa. Não sei se deram um outlook bom ou não. Aquilo que eu sei é que PayPal está cá em baixo. Se vocês forem a ver o desenho da PayPal, compararem com uma Sophie, por exemplo, vocês veem que a Sophie subiu muito mais, mas isto, desde o mínimo de março, é a mesma coisa. Desde o mínimo de março, é a mesma coisa, andamos por aqui. E para já isto estamos a fazer. Mas não tem sido fácil de gerir. Não. As chinesas devem estar a fazer bounce depois de tantas quedas. Para quem gosta, tem uma oportunidade de se romper os 86, o potencial a vir até os 90, entre os 87, 88 e 90, como é óbvio, pode fazer gap up e perdermos a entrada. Bank of America, como eu já vos expliquei, é um bom sinal se fecharmos aqui em cima. Se fechássemos acima dos 29,13, dava-nos a oportunidade para amanhã começar a ver a reação. A banca vai ter que recuperar para a bolsa subir. Eu sempre que disse isto e a banca subiu, a bolsa subiu. Neste momento tínhamos aqui a divergência, ela resolveu a divergência e neste momento estamos a ter uma confluência de dados bastante interessante, que é para já mínimos mais elevados, máximos mais elevados, e o mesmo acontece com o RSI. Já agora o Wells Fargo é praticamente a mesma coisa e as petrolíferas é a mesma batalha, né? Esta ainda não fechou a Gap, a Exxon quietinha ali, a Petrobras é a mesma coisa. Muita compressão, quer dizer que vamos ter movimento? Vamos. É garantido que seja de subida? Não. É garantido que seja de queda? Não. Preservação é ter capital. Eu fiz prejuízos e com a AMD foi sem querer, pouco importa, fiz na mesma, podia ter voltado a entrar, não entrei, mas a AMD e a Meta investi algum que nesse momento estou negativo. Que eu me recordo, entrei na Sophie e fiz reforços na Sophie e na Lucid, meti dinheiro na Amazon, fiz $200, meti dinheiro na Shop, estou a fazer $400, não interessa para nada. A grande questão é, se começarmos a ter sinais que é para vir cá para baixo, seja por que motivo for, não fiquem à espera de notícias, olhem para a movimentação de preço e se houver indicação de que é para vir cá para baixo, temos que nos proteger. Vão haver setores que vão explodir, que já explodiram. Chiplote, nós
nós tínhamos falado, né? Acho que é Chiplote, né? Que se chama, mas devia ter aparecido Chiplote Mexican Grill. É mais uma, esta faz os tacos, ou lá o que é, né? Comida mexicana. É mais uma, estilo McDonald's. A grande questão é esta, nós tínhamos falado, se vem uma crise, as pessoas vão comprar comida mais barata. Esta apresentou resultados que foi digno, não é? Como diz o outro, de uma de growth. Mas os earnings são brutais. A McDonald's fez o mesmo, né? McDonald's fez o mesmo. A grande pergunta que se devem colocar é: apresentou ter resultados, começou com gap up, mas o dia era negativo, veio cá para baixo e hoje não está a recuperar. Mas vejam o ponto em que esta está e a Chiplote onde estava, né? Ou seja, agora já rompeu, agora já estão mais ou menos no mesmo ponto. Vão haver setores que vão mexer, estejam atentos. De resto, boa sorte a todos e até amanhã.